A produção do amendoim registra 12% de aumento ao ano e se mantém no ranking das culturas que mais crescem no Brasil. São Paulo é o maior produtor do grão no país. O repórter Bruno Faustino e o cinegrafista Fernando DJ mostram por que a safra de amendoim, que triplicou nos últimos 15 anos, faz tanto sucesso. O amendoim brasileiro conquistou o mundo. O amendoim ele tem como nome científico o Arachis hipogia, ele é uma leguminosa. E diferente de outras leguminosas, a vagem que é produzida por ele fica no solo, né? Diferente de soja, feijão, que a vagem está visual aqui em cima, ela fica escondida lá no solo. E tem como centro de origem a região América do Sul. Então Bolívia, Paraguai são os centros de origem dela e inclusive algumas espécies aqui no Brasil. Se a gente olhar o amendoim no Brasil, ele é um nicho, né? Nós estamos falando aí de cerca de 130, 140 mil hectares no Brasil todo. Hoje cerca de 60% das nossas produção vai para fora. Para onde? Para países dos 5 continentes. Uma vitória da agricultura familiar. O amendoim ele consegue manter isso, as raízes. São vários os produtores que você vê 3 gerações presentes. É o avô, hoje, o pai e o filho trabalhando na mesma área, passando a experiência, contribuindo para esse legado dentro da cultura do amendoim, dentro de gerações. Foi assim na família do Marcos. A história começou com meu avô, né? Depois com meu pai, e eu tô seguindo esse caminho aí com amendoim e espero terminar minha vida plantando amendoim. E mudou muito o método de plantar amendoim do que a gente tem hoje para o que seu avô plantava lá atrás? Nossa, mudou do dia para a noite. Foi antes não era nada mecanizado, hoje é totalmente mecanizado, muito mais prático, muito mais fácil, com muitas melhoras em todos os setores, inclusive na qualidade final. Ele mora em Dumont, interior de São Paulo. Acabou de colher quase 900 toneladas de amendoim numa área de 242 hectares. A gente acorda às 5 horas da manhã e vai para a roça, trabalha o dia todo, não tem dia, domingo e feriado, se chove a gente vem embora, se der sol a gente trabalha, aproveita até tarde, porque a amendoim é uma indústria de céu aberto, você tem que aproveitar os momentos. E me diz aqui, como é que foi a colheita desse ano? Vinha bem até dezembro, o clima vinha acompanhando bem, mas janeiro e fevereiro deu um veranico muito forte e atrapalhou muito a produção. A produção quebrou em torno de 30% a 35%. Foi a quebra da produção por falta de chuva. E quem disse que isso desanima o produtor? O incentivo para continuar na atividade vem da Cooperativa Agroindustrial, a Coplana, a maior processadora de amendoim do país. Avaliar a agricultura numa safra, por exemplo, desse ano, o amendoim nessa safra, terrível. Ano passado, fabuloso. E essa é a agricultura. Você tem altos e baixos, desafios diferentes e é olhando um espaço de tempo que você avalia se está valendo a pena ou não. Hoje, olhando os últimos 15 anos da cultura, os últimos 10 anos da cultura, é uma cultura que tem entregado remuneração aos nossos produtores. Então, tem sido, na média, um bom negócio. Você é cooperado. Qual que é a vantagem de fazer parte dessa cooperativa? Então, a cooperativa sempre vem dando palestra, mostrando coisas novas para a gente, produtos novos, auxiliando, orientando a gente no que for preciso. Isso ajuda muito a gente no dia a dia. Nossa cooperativa está na região de Guariba, no interior de São Paulo, e ela congrega cerca de 1.200 cooperados. São cooperados que estão na cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, como modelo de produção, tem a reforma dos canaviais. Aquele momento que o canavial está ficando depauperado, produtividade caindo, e aí você precisa novamente fazer o plantio de cana. É aí que você tem uma janela perfeita para o plantio de amendoim. E é aí que a gente entra com toda uma estrutura, desde o plantio, provimento de sementes, assistência técnica, insumos, e aí a comercialização, depois de processado, depois de beneficiado, no mercado interno e externo. Então, o amendoim representa muito para os nossos cooperados dentro da Coplana.
São Paulo responde por quase toda a produção nacional de amendoim. Nos últimos 15 anos, a safra brasileira praticamente triplicou e hoje são produzidas mais de 500 mil toneladas de amendoim no país. Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jaboticabal e Dumont concentram uma das maiores produções do interior paulista. Por que essa região aqui se tornou a grande região produtora de amendoim do Brasil? Olha, é interessante porque se a gente pensar, o amendoim ele já teve grandes áreas produzidas, né? Mais de 700 mil hectares eram produzidos de amendoim. E era usado muito para óleo e tal. E aí depois, com o tempo, foi entrando soja, que era melhor para a produção de óleo, ele foi perdendo espaço. Mas o pessoal dessa região aqui nunca deixou de plantar o amendoim, sempre foi acreditando na cultura. E aí foi juntando várias culturas, vários produtores, e inclusive com unidades beneficiadoras na região, que são importantes e fazem com que todo o amendoim produzido venha para essa região. Uma outra região importante também é a região que fica em Marília e Tupã, que também são grandes produtores. A cadeia do amendoim movimenta toda a economia da região, inclusive na produção de máquinas e equipamentos. O Marcos viu no grão uma oportunidade de negócio. Em 2010, eu fiz uma visita aos Estados Unidos, numa grande região produtora, que é a Geórgia, e lá eu fiz alguns contatos e alinhavei algumas parcerias com empresas americanas e trouxe algumas tecnologias para o Brasil. E durante esses 10 anos, eu vim implantando essa tecnologia aqui e com o apoio dos produtores, que estavam muito ávidos a receber umas novas tecnologias, tanto para o plantio quanto para a colheita do amendoim. A cadeia de amendoim, como toda cultura do agronegócio, ela tem seus altos e baixos, mas eu tenho uma sorte, assim, desses 10 anos, a gente está sempre numa crescente. O Brasil, há 10 anos, vem crescendo a produção de amendoim ano a ano. E não para por aí não. Tem empresa especializada no armazenamento de toneladas e mais toneladas de amendoim por aqui. Cada galpão graneleiro desse tem capacidade para 35 mil toneladas de amendoim em casca. E o que é feito com esse amendoim todo? Hoje a gente é o único fornecedor da maior empresa de derivados de amendoim do Brasil, a Santa Helena Indústria de Alimentos S.A., né? A gente também atende clientes no México, na Rússia e também na África do Sul, exportando parte desse volume. E nada é desperdiçado, nem mesmo a casca. Boa parte da nossa casca hoje é destinada à comercialização como biomassa. É vendida, né, para um grupo de usinas aqui da região, que utiliza a mesma para queima em caldeira e consequente geração de vapor, no caso para a produção de energia limpa, né, a bioenergia. Então boa parte hoje é destinada para essa finalidade. Tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado, 100% do amendoim é aproveitado. A conquista por mais espaço no mercado tem levado pesquisadores a desenvolverem novas variedades de amendoim, inclusive orgânicas. Ela foi lançada pensando no amendoim orgânico para ser um diferencial, porque como ela tem uma característica importantíssima, que é resistente a doenças fúngicas foliares, então o produtor consegue produzir esse material com maior facilidade. Então, nos trabalhos que a gente realizou, a gente conseguiu produzir até 5 mil quilos de amendoim por hectare sem utilizar uma gota de fungicida. Então, é uma grande característica. Nós temos um programa forte de pesquisa em que a gente tenta não só lançar variedades novas, como também trabalhar relacionados a resolver alguns problemas, por exemplo, problemas com doenças, com pragas. Então, a gente está fazendo esse trabalho da Secretaria para sempre estar levando informações, gerando novas tecnologias para o produtor de amendoim. E é assim, com agricultura familiar, cooperativismo, indústria, todos unidos, que o amendoim brasileiro vai rompendo fronteiras ano a ano. Hoje, em média, a cultura tem crescido 12% ao ano, em média, nos últimos 10 anos. É uma trajetória de 2 dígitos num período considerável. A gente, quando olha a pujança do agronegócio, o Brasil hoje é o 13º em produção. Nós estamos longe de muitos outros países. A Argentina produz 2,5 vezes quase o amendoim que nós produzimos. A China, 17 vezes mais que nós. Então, quando a gente olha o quão importante nós somos no café, suco de laranja, papel e celulose, soja,
dá para chegar. Isso é evidenciado nas exportações. O Brasil já é o 5º maior exportador de amendoim do mundo, mostrando qualidade, mostrando que pode colocar nesses países que demandam amendoim, um amendoim interessante do ponto de vista de nutrientes, de sensoriamento desse produto. Então, espaço tem, tecnologia nós temos, produtor nós temos, basta agregar ainda mais essa cadeia e olhar um cenário aí que mostre perspectivas ainda mais positivas para a cultura. Agricultor nunca perde essa esperança, a gente tem amor no que faz e vai morrer plantando amendoim nessa atividade, com certeza. Nos anos de 1990, a cultura do amendoim estava em decadência aqui no Brasil. Baixa produtividade, falta de mão de obra para colher o amendoim e problema de aflatoxina, quando o grão úmido gerava uma toxina que era mortal, inclusive, para seres humanos. 3 modificações tecnológicas renovaram a produção de amendoim no Brasil. Em primeiro lugar, variedades mais produtivas. Em segundo lugar, a colheita mecânica do amendoim, conforme vocês viram na matéria. E em terceiro lugar, secadores pós-colheita. Colhe o amendoim com as máquinas, leva e seca artificialmente. Acabou o problema da aflatoxina. Foi neste momento que surgiu o fator essencial, as cooperativas. Em Tupã, a Camap, e em Guariba, a Coplana. Essas 2 cooperativas foram fundamentais para organizar a produção, para construir os secadores e fazer o armazenamento adequado do amendoim. A partir daí, o Brasil se tornou, como é hoje, o 5º maior exportador mundial de amendoim. Tecnologia mais cooperativismo. Essa é a receita para o sucesso do agronegócio.